A trama criada para condenar Márcio Smelling caiu por terra. Você pode dar um depoimento numa tela preta com a luz e a gente muda a sua voz. Esse recado é pra você que quer a sua saúde mental restaurada. Pra você que não aguenta mais essa sensação de vazio. Pra você que quer dar um basta nessa sensação de parecer no link fixado. Que aquilo é orquestrado? Falei isso daqui. Hoje mudou tanto as coisas. Hoje, qualquer pessoa que entra me xingar, me ofender, é no YouTube. No Twitter não, né? Que o Twitter tem uma raça ali que é baixaria mesmo. É Cracolândia o Twitter. Cracolândia. Olha, é assustador o Twitter, é assustador. Mas quando alguém faz isso, as próprias pessoas já começam a enfrentar elas. E o que eu vejo assim hoje, eu tenho hoje com 63% de público feminino no YouTube, 55% de feminino no TikTok, e no meu site parece que é quase 70% de mulheres que entram lá, apesar de estar crescendo ainda. Então, as mulheres começaram a seguir meu canal por causa de uma denúncia de assédio sexual de 8 mulheres. E elas acabaram indo lá, talvez muitas, para me cancelar. Hoje eu recebo direto as pessoas falando assim: Feltrin, obrigado, eu também fui contra ele. E você não sabe como essas mulheres me envergonham. E aí, você vê o que elas fizeram. Pegaram um estudo da URJ para acusar essas mulheres que pensam dessa forma. Olha, ele é inocente. Não, vocês são misóginas, entende? Então elas foram carimbando, como você falou, né? Mas o seu público já virou, né? Virou, não só o meu, dá pra perceber. Outro dia eu tava conversando com a assessora do Melling, e ele tava com ela, gente, eu ficava ouvindo no telefone, cara, para aqui, vem fazer foto comigo, vem não sei o quê. Um cara que tava sendo ameaçado de morte em 2020, cara. Sabe, que teve que fugir do Brasil com as filhas. O cara hoje entra no Maracanã, as pessoas gritam o nome dele, né? Porque ele é flamenguista, doente, né? As pessoas amam o cara, Eu vi uma senhora um dia falando, essa senhora aí, desse dia que eu tava com a assessora, falando assim: olha, o senhor me desculpa, eu também acreditei naquelas mulheres. Gente, é uma cozinheira, uma pessoa da rua, né? Então você vê, quando chegou esse ponto, é que elas entraram em desespero, né? Porque caiu a casa, elas não têm mais como recuperar a opinião pública, elas podem inventar o que elas quiserem. Você sabia que elas... Acho que não foi muito repercutido, né? O Márcio Smelling virou o jogo, né? Eu não tenho visto muito isso na mídia, na real. Tentaram atrair atrizes falando assim: a única coisa que você vai fazer é assinar, a gente mantém em sigilo, a gente se responsabiliza por tudo que acontecer com você financeiramente ou processualmente. Você pode dar um depoimento numa tela preta com a luz e a gente muda a sua voz. Nem assim elas conseguiram. Se um arqueólogo da internet daqui a 100 anos vai estudar esse lugar e falar assim: o que aconteceu na imprensa brasileira nessa época? Porque eles sabem que elas são mentirosas. Você acha que o Guilherme Amado não sabe que elas estão mentindo? Mas não quer saber, ele vai lá e escreve o que a pauta tá mandando. Então, eu nunca vi tanta manipulação num caso. Para mim é quase crime de Estado que tá fazendo, porque quando elas são recebidas pela Cida Gonçalves, quando elas são recebidas pela Janja, depois elas vão no Conselho Nacional do Ministério Público, depois de 40 dias, a advogada consegue interferir na investigação que estava já há 2 anos, sem indiciar o cara. Ela denuncia a promotora natural do caso no Ministério Público, dizendo que ela compactuava com a agressão e misoginia. Essa promotora passa a ser investigada, fica intimidada e cai fora do caso. Aí ela conversa com o Procurador-Geral do Rio, o senhor Luciano Matos, consegue indicar a doutora Isabelle Jordan, que vai lá só para fazer isso. Então tinha 5.000 páginas de autos, tinha mais 1.000 horas de depoimentos, mais 500.000 mensagens, mais vídeos. Em 40 dias ela já decidiu tudo e já indiciou ele, coisa que 4 promotoras anteriores não tinham feito. E o Melling está recorrendo, óbvio. Então elas estão manipulando toda a máquina pública. E agora, a última coisa, essa história da pesquisa aqui. Esse tipo de fenômeno que a gente vê agora, em que um grupo finge ter uma causa, ou melhor, rouba uma causa legítima para beneficiar os seus interesses pessoais. Sempre tentaram fazer isso, né? Mas a minha questão é outra. Mas você já viu conseguirem nesse grau? Eu nunca vi. Porque assim, ele foi indiciado. Elas conseguem mentir e, se bem que assim, elas perderam a opinião pública, que é o mais importante, né? E eu perguntei um dia pro Melling, eu falei assim: o que você prefere? Você prefere saber que todo mundo sabe que você é inocente e perder na justiça, que é o que eu acho que pode acontecer, porque do jeito que elas estão interferindo e usando a máquina do Estado, né? Elas podem mudar, esse processo vai demorar mais uns 3 anos. Daqui 3 anos ela pode ter influenciado o jurídico lá, a justiça criminal, e fazer ele ser condenado. Nesse processo já teve 4 delegadas, 3 promotoras e uma juíza. Trocou 4 vezes de delegada? 4 vezes. É normal isso, porque acontece mesmo. Eu nunca vi num caso tão rumoroso isso acontecer, porque geralmente o delegado
quando tem um caso desse, ele se expõe, né? Ele é o Não existe alguma pressão da galera que defende elas ou delas para o andamento mais célere do processo ou não? Não, tem impressão dele. Ele quer que resolva isso. Em agosto do ano passado, a terceira delegada concluiu os inquéritos. Ela ouviu todo mundo, fez um relatório e ela não indiciou ele. Mas ela também não arquivou? Não, porque não é ela que arquiva. Quem arquiva é o Ministério Público. O Ministério Público que pede o arquivamento é um saco. É a polícia, o Ministério Público e a Justiça. Ela faz o inquérito, ela pode indicar, acho que precisa ser indiciado ou precisa ser arquivado. Ela tirou da reta. Ela mandou para promotora. Mandou para o MP. O MP? Quando chegou o MP, ia fazer assim e trocou a promotora. Quando trocou a promotora, a defesa da Dani Calabresa entrou lá e falou: a gente quer ouvir de novo algumas. Elas estão enrolando isso faz 2 anos. Elas já pediram vários. Mas o MP não denunciou ainda, então? Não. Ainda tá na fase de... Não, ele não foi nem indiciado. Ele não foi, porque... Só investigação mesmo. O MP pode transformar ele em réu. Sim. E se o MP disser que ele tem que ser réu, nem a juíza pode negar isso. Pode recusar. Sim. Mas daí tem o julgamento, e aí tem o direito do contraditório, e aí essas mulheres vão ter que enfrentar 2 dos maiores advogados criminalistas do país, né? Que é esse... Estão acompanhando o caso do Mellen. José Carlos, o Dr. Juca e o Técio Lins e Silva, que é uma lenda do direito, porque até agora só elas falaram e ninguém contestou. Elas só tentaram contestar quando ele começa a mostrar as provas, que elas vão lá, acusam ele daquilo. Daí ele fala assim: não, mas toma aqui essas mensagens, olha como elas me tratavam. Agora elas estão tentando refazer a história. Por exemplo, essa Verônica Debon tem um dia que ela chora. Eu tenho o depoimento dela aqui também em vídeo. Ela fala: no dia que a gente transou pela primeira vez, no dia seguinte ele criou um grupo chamado Sexo para falar que a gente transou, um grupo Transamos. Foi ela que criou a porra do grupo. Essa história eu vi. Foi ela que criou a porra do grupo. Agora ela voltou na polícia e falou: não, isso foi um lapso da minha memória porque eu estava sob estresse. Por que não arquiva? Por que o MP ainda não arquivou esse negócio, cara? Não é possível, cara. Lacração. Caramba, mas isso porque assim, se continuar assim, cara, já era pra ter encerrado essa história. Já era pra ter encerrado e elas serem responsabilizadas, entendeu? Porque senão daqui a pouco vão achar uma forma de conseguir. Estão tentando há 2 anos. Qualquer pelo em ovo que aparece, eles tentaram, né? Esse depoimento da Carol Portes, teve mulher que tá acompanhando o meu trabalho que fala assim: ai não, agora eu acho que eu acredito nelas mesmo. Eu falei: então acredita. Mas depois, quando eu entrei nas mensagens, que eles acharam que a Carol Portes ia ser a bala de prata. A atriz que chora, choraminga, saiu de toalha, me agarrou. Quando eu entrei nos comentários, aquilo era um massacre. Os caras falando, você fala: framboesa de ouro pra essa mulher, puta péssima atriz. Tem uma hora que ela fala assim, né? Eu me achei que eu era uma péssima atriz. O cara fala: não, você é uma péssima atriz. E não é um comentário 2, é 99%. Sim. E quando aparece alguma extremista ali falando: não, vocês estão... A desculpa é sempre assim: me admira ver mulheres defendendo assediadores. E tome pau mais, cara.